Paz do Senhor, pastor Eliseu. Querido, a paz do Senhor. Estamos felizes, né, pastor, porque Deus tem colocado no coração da Igreja de Palmeira das Missões um centro que é referência para muitas pessoas. Maravilha. A gente tem andado bastante, tem ouvido as pessoas falar que aqui tem um ensino, tem algo que Deus colocou no seu coração. Maravilha. E diante disso, pastor, eu gostaria de perguntar para o senhor o que significa, para quem nos ouve, o PPGF, ou melhor dizendo, Projeto Pais Gerando Filhos Espirituais. Muito bem. Então, meu carinho a todos os irmãos, meu carinho a todos aqueles que de alguma forma estão conosco hoje. E eu sei que, valorosamente, cada um de vocês quer somar, quer cooperar na casa do Senhor. Nosso querido pastor Isaías trouxe um tema que arde no meu coração e que indiscutivelmente vem do coração de Deus. O PPGF, ele é uma sigla que representa Projeto Pais Gerando Filhos. Então, pastor, na íntegra, é um projeto que imita uma formação de família. Uma formação que sempre vem pelo cabeça, não é? Passando a cultura, passando os bons costumes. Nós olhando para a família é assim. Sempre é os pais que passam para o filho o caminho do futuro. A igreja, quando ela se volta realmente para um pensamento de formação, ela também precisa de homens e mulheres que tenham já a maturidade, que já tenham a experiência com Deus, para poder transferir esse conhecimento aos jovens, que a Bíblia chama de neófitos, ou aqueles os novos na fé, ou enfim, aqueles que o Senhor escolheu. Então, é um projeto que visa a formação dos novos na maturidade espiritual. Pastor, são 25 anos na cidade de Palmeira das Missões. Perfeito. E a gente pode constatar o crescimento da igreja. Amém. E o crescimento da mentalidade espiritual dos que participam. Ok. E que agora nós estaremos na terceira formação Ótimo. dos pais, né? Perfeito. Gerando filhos. Certo. Como surgiu esse projeto no seu coração? Lembrando que anteriormente a igreja também teve sempre projetos, né? A preocupação no seu coração sempre foi em fazer com que as ovelhas entendessem que não é só simplesmente vir para a igreja, né? Mas como surgiu esse projeto e como Deus deu essa revelação para o seu coração? Veja bem, pastor Isaías e irmãos que eu amo tanto. Veja bem. São mais de 10 anos que nossa casa, corpo de Cristo, que a igreja é um corpo, ela, de alguma forma, ela começou a se mobilizar para voltar às origens da igreja neotestamentária. A minha preocupação, quando começamos os ramos frutíferos, já era um pensamento da igreja, ela ser uma corporação e a igreja sair para o campo. Não pessoas específicas. Então, já dos ramos, havia uma convocação para toda a igreja, de alguma forma, assumir a responsabilidade. Pensamento do meu coração era que a igreja assumisse na prática um mandamento. Não pessoas específicas, como na igreja institucional, que ela caminha em cima de A, B, C, pessoas, nomes. Mas a igreja é um corpo, né? Uma vez que esse corpo ele caminha de forma homogênea, a igreja volta para as origens e ela traz o céu para a terra. Então, os ramos foi o início do estopim. Que foi o primeiro projeto que Deus colocou no seu coração. Perfeitamente baseado na videira. A gente viu ali, Cristo disse que o ramo que tiver nele, ele não tem condições de ele ficar estagnado. Se ele declarar que ele está em Cristo, aquela vida de Cristo o contagia. Então a pessoa tem que sair para a prática. Aí depois o Senhor me mostrou que não é possível nós realmente ficar limitados apenas ao templo, que os ramos ele envolvia as pessoas do templo.
nós precisávamos sair realmente para a comunidade. Então veio a segunda etapa do projeto de levar a igreja ao compromisso com o verdadeiro evangelho. Uma boa notícia chegou na minha vida, o que eu faço? Eu tenho que transferir para alguém. Não é possível eu receber uma boa notícia e ficar para mim. O problema é que as pessoas, às vezes elas têm sempre, infelizmente, elas têm a prática de transferir as coisas ruins. Isso aí é um modelo social, né? Mas a igreja tem uma boa notícia, que o evangelho é uma boa notícia, tem que transferir. Imagine quem é que não quer ouvir que pode ser perdoado, pode ser curado. Quem é que não quer ouvir? Que vai ter uma segunda chance. Então nasceu as extensões. As extensões era esse irmão dentro do templo, ele agora ser uma extensão fora do templo, né? E aí ele formataria realmente um núcleo, não é? Fora do templo, e seria uma extensão de Cristo, que é a videira. E ali nós tivemos êxito também, já a igreja se mobilizou, sempre considerando uma coisa que me preocupava. Eu percebia que a igreja ela começava a se mobilizar, porém eu contemplava que a estrutura da igreja continuava a mesma. Nós estávamos conseguindo, como Jesus disse, né, remendos novos e colocando na igreja. Quer dizer, o avivamento ele estava sendo desejado, mas a estrutura geral da igreja ainda continuava no modelo antigo, que é o modelo da instituição. Eu servir a Cristo simplesmente dentro das quatro paredes. Então, o Senhor mexeu muito com o meu coração e ele realmente abriu o leque, mostrando que a igreja precisaria de formação de mentalidades. Porque quando nós chamamos o povo ao compromisso, se nós não dermos uma mentalidade para esse povo, uma mentalidade de formação, então esse trabalho poderá ter um início, mas talvez não tenha uma continuidade. Então surgiu no meu coração o desejo de formar os cristãos. Os ramos eram um grupo que se reunia aleatoriamente, sem aquele cuidado específico. As extensões também, nas casas, sem aquele cuidado específico. Agora, o projeto dos pais espirituais, o PPGF, é uma formação destes cristãos para alcançarem a mentalidade do Pai Celestial, e uma vez que o coração de todos eles arder com o mesmo pensamento de Deus ao formar a humanidade, aí é impossível uma pessoa contagiada, uma mentalidade transformada, é impossível a pessoa não disseminar o Evangelho e com certeza realizar a obra de Deus. Por isso nasceu o desejo. O PPGF é uma formação dos cristãos à mentalidade do Pai Celestial. É um retorno para o coração de Deus. Esta foi a máxima do projeto. Nós estudar, não simplesmente uma convocação do pastor Eliseu, dos pastores da igreja, não, mas é um contexto escriturístico que o que nós precisamos é voltar para o coração de Deus. Caso contrário, nós estaremos vivendo uma igreja, talvez empolgante, uma igreja de celebrações, mas não que imita o que Deus pensou para a verdadeira igreja na terra. Isso quer dizer que o objetivo dos ramos, das extensões, ele foi bonito. Sem dúvida, sem dúvida. Mas o PPGF, ele tem uma preocupação maior de formação, de objetivo, de fazer com que as pessoas aprendam, né, o que é realmente o que está no coração de Deus. De Deus. Então, com base escriturística. Do projeto do PPGF, pastor, ele tem uma dimensão maior do que foi o Ramos, sem dúvida, e as extensões. Sem dúvida. Porque uma vez, pastor Isaías, que um cristão para pensar, mas espera aí, a escritura com contextos, para não dar pretexto, ela está me levando para esta direção. A escritura, como que eu vou ir contra a verdade? Nós vivemos numa sociedade de verdades relativas. Tudo é relativo ali fora. Mas quando eu entro para dentro da casa do Senhor, ali é uma verdade absoluta. Eu não posso me confrontar com essa verdade. Eu tenho que me entregar para ela. Então o PPGF é exatamente
um retorno para a verdade absoluta do início da criação. Um pai criou um filho chamado Adão, depois criou uma filha chamada Eva, para ele realmente passar a mentalidade para esse filho, para essa filha, e por conseguinte eles formarem as suas gerações, todas elas recebendo a transferência do pensamento e do coração do Pai, que seria o Criador, Deus. Então, uma vez que os cristãos recebem essa formação, eles podem formar o grande segredo que é o PPGF. Gerações de homens e mulheres com a mentalidade do Criador e a mentalidade da transformação do mundo, a mentalidade da vida do Pai Celestial. É isso que falta no corpo de Cristo, mentalidades transformadas. Falando um pouco, pastor, sobre o projeto do coração da igreja, os nossos primeiros irmãos, que nós chamamos da igreja primitiva, e esse projeto, esse método de evangelizar deles é o que o Deus colocou no seu coração com o PPGF. Palavra realmente bem focada, bem contextualizada. É impactante quando a gente percebe que você está começando a desenvolver algo que está parecido com o início da igreja. Porque pastor Isaías e queridos que estão nos acompanhando, uma feita alguém colocou, né, um punhado de areia nas mãos e segurou. E depois chamou alguém que estava em volta e disse: abra as mãos, eu vou lhe transferir esta areia. E transferiu. A pessoa segurou nas mãos. O que aconteceu? Naquele ato de transferir, começou alguns resíduos de areia se perder. Significa que a verdade, quando ela é transferida, ela sempre corre o perigo de um pouco ela se perder. Quando nós transferimos a verdade absoluta, quem recebe, às vezes não recebe na totalidade. Não é sempre os fragmentos, através da história nós vemos isso. Que, infelizmente, a verdade, ela se fragmentou. Em algumas vidas ficou, né, contida a essência, mas a grande parte se perdeu. Então a igreja do Novo Testamento, ela era uma igreja que ela só tinha um pensamento. Ela só transferir a imagem do Nazareno, do Filho de Deus, para os corações e mostrar aquele modelo de vida abundante que ele tinha para dar. Os cristãos todos queriam fazer isso, nada mais. Os cristãos não queriam expressão diante da comunidade que o nome deles aparecesse. Eles queriam que Cristo aparecesse. Por isso, eles negavam a própria vida. Porque quando eu quero que a minha vida apareça e eu não nego a minha própria vida, é claro que eu não vou me preocupar que outra pessoa apareça, entendeu, no meu lugar. Os irmãos não queriam que eles aparecessem. O meu nome, eles diziam, não importa. Eu estou carregando alguém dentro de mim que é maior. Então, uma vez que os cristãos faziam o nome de Cristo da ressurreição aparecer, claro que o evangelho ele era vitorioso em todas as partes. E o PPGF, ele é um retorno, sim, é um retorno para esse modelo. Onde eu desapareço e Cristo aparece. Onde o evangelho é mais importante do que eu. Não adianta eu estar dentro da casa de Deus se o evangelho que me faz eu estar ali, ele não tem a proeminência, a importância na minha vida que ele deve ter. Então, uma vez que a minha mentalidade é formatada, eu volto para aquele modelo, igreja orgânica, que se preocupava com a vida, com a essência, e não com o estereótipo, que infelizmente foi o grande problema da igreja no ano 300, quando, infelizmente, a igreja perdeu a visão da essência, né, e virou uma igreja apenas de aparência. Só de movimento. Só de movimento, exatamente. Não de avivamento, que eu chamo. O avivamento é quando Cristo é transferido às pessoas. A gente pode perceber, pastor, que nós estamos há 2 anos, né? Certo, estamos um ano e meio com o projeto. Né? Então, agora estamos... De formação, né, pastor? De formação. Nós estamos indo para a terceira turma de pais reconhecidos. Que serão reconhecidos, né? E esse projeto, ele já provou que veio do coração de Deus e veio para dar certo. Amém.
quem está apto a participar, elaborar ou exercer esse projeto que Deus colocou no seu coração? Simples palavrinha e dimensional. Todos aqueles que querem sair da estrutura velha, a igreja, a estrutura, a instituição, e querem voltar-se à igreja, corpo de Cristo. Todos os irmãos que estão se preparando para morar na eternidade e que não querem chegar lá de mãos vazias. Todos. No projeto PPGF, a importância dos nomes, dos cargos, independe. Não existe preocupação com posições. A preocupação é todos voltar para o objetivo do coração de Deus, que é realmente formar Cristo nas almas. Todos podem participar, porque é um projeto de formação. Então o cristão, ele vai começar um caminho de realmente abertura de mente, de conhecimento das Escrituras, de contexto espiritual, e ele vai depois fazer a análise, que ele está sendo convocado para algo que Deus está realmente gritando no seu coração. Então, não há por que nenhum dos cristãos realmente negar de participar desse projeto, pastor Zé. Todos os que forem verdadeiramente cristãos, todos, eles não vão realmente deixar de fazer parte do PPGF. O senhor está dizendo que eles, por Cristo, já foram comissionados. Já foram comissionados, mas eles precisam ser agora formados. Eles foram comissionados, treinados. A igreja toda, treinados, preparados. Por isso eu chamo formação de mentalidade. Mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. É que aconteceu esse problema lá no Egito, quando o pessoal saiu do Egito, nós sabemos o que aconteceu, né, pastor? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu, a mentalidade ainda era egípcia. E por isso que eles, infelizmente, acabaram ficando pelo deserto, né, pastor? Diante da palavra inicial, a gente sabe que Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos. E aí veio acontecer que um deles, né, ele tirou a vida do outro, e Deus recompôs, né, um terceiro filho. Para dar continuidade à geração realmente de filhos espirituais que Deus queria diante formar. dessa questão, pastor, que foi 7, né, pastor? Foi 7. Eu posso ver que o nosso irmão 7, ele veio então com uma função espiritual do coração de Deus. Para formar uma geração na terra que carregasse a glória do Pai. E que pudesse então ter uma família que mostrasse Deus ao mundo. E é exatamente o problema da competitividade que aconteceu, que foi, infelizmente, que as gerações que seguiram realmente o caminho, infelizmente, apenas do endeusamento do homem e da mulher, construíram uma geração, infelizmente, que seguiu Satanás, que se preocupava unicamente em levantar, idolatrar o nome do homem. E Deus queria realmente uma geração diferente. Uma geração que tivesse uma função espiritual entre pais e filhos. Exatamente. Qual é a função, então, pastor, diante dessa questão de um pai espiritual para um filho espiritual? Perfeito. Uma vez que no PPGF os cristãos, eles são treinados, são formados, que é um treinamento de praticamente 6 meses, de treinamento, os grupos, esse grupo agora que vai ser reconhecido, está 6 meses sendo treinado, uma vez por semana. Estudos fortes, temas, né, bastante exercícios, palestras, e depois que eles são formados, uma vez que eles recebem a mentalidade de um pai, para ter uma ideia o que um pai realmente ele tem que desenvolver numa casa, então uma vez que ele é treinado e preparado, ele vai ter que realmente passar esta mentalidade para o seu filho. A gente ouve, pastor, as pessoas falando muito em ganhar almas, levar para a igreja, na sua mentalidade, no seu coração, no que Deus revelou. É importante ganhar as almas, certo. Mas só levar elas e deixar na igreja é que eu vejo, na sua visão, a grande diferença. Pastor, é muito vago esse termo, ganhar.
almas. Ele é muito vago, ele se perde muito. A sua preocupação, ela vai além só de ganhar a alma? Com certeza, porque ganhar uma pessoa sem passar uma mentalidade que estruture essa pessoa depois no caminho, no reino, e a pessoa ter uma dimensão de Cristo experiencial, uma experiência, e depois até um conhecimento escriturístico, para ela poder se defender diante do caminho. Então o projeto dos pais espirituais, ele dá essa estrutura, ele dá essa formatação, esse fundamento para as pessoas. Com certeza. 6 meses. 6 meses os pais são preparados para depois transferir para o seu filho exatamente essa mentalidade. E aí depois de 6 meses há um acompanhamento dos pais. E quanto tempo os pais acompanham os filhos até eles conseguirem caminhar e entrar também no projeto, porque o pai gera o filho também vai gerar outros filhos, né? Perfeitamente, é. Uma vez que esse pai ele é formado, ele é reconhecido como um pai espiritual, ele vai então, nós chamamos depois o encontro semanal, convívio semanal, depois até o pastor também vai trazer, né, talvez esta indagação, mas eu já vou aqui abrir o leque. Nós chamamos o convívio depois semanal, que é um oikos. Começa o encontro deles. O encontro, o convívio, que nós chamamos de oikos. E nesse convívio, nesse encontro, esse pai formado, preparado, com mentalidade de Cristo, com o desejo do coração de Deus, ele vai treinar esse filho. Vai treinar na cultura espiritual, desde os primeiros passos, a convivência, né, social, os seus relacionamentos pessoais com Deus, com a sua família, com o dia a dia. Na verdade, é um acompanhamento para esse homem ou para esta mulher ter uma estrutura para poder caminhar com saúde espiritual, com força, com vigor, com alegria e poder ver em Cristo, como disse Paulo. Eu considero tudo lixo, né? Tudo lixo, quando eu realmente olho para Cristo. Então, uma vez que esse filho, essa filha vai entender isso, ele vai fazer a análise que o caminho, as provações, as batalhas e tudo, é nada perto dessa revelação que ele teve de amar a Cristo. Esse pai, nesse convívio semanal, vai dar essa estrutura, com telefonemas, com acompanhamento, levando seu filho para o culto de celebração, mas mostrando que a grandeza realmente não é estar dentro de um templo uma vez por semana, mas é estar em relacionamento com a palavra, com esse pai, com seus irmãos, semanalmente. Os encontros acontecem nas semanalmente, casas. Isso, nas casas. Para quem está nos ouvindo, o que significa oikos, pastor? O oikos, ele é uma palavra grega que nós ensinamos no projeto, e o oikos era realmente o nome que os gregos deram, né, a uma reunião de família, onde o maioral, que era o pai, o chefe, ele sentava então com os seus da casa e ele passava as instruções para aquela família semanal. O oikos, ele é um círculo de influência de pai sobre filhos. Círculo, pessoas sentadas ali em círculo, e uma influência de alguém que já tem uma experiência na vida para passar para os seus, para que eles tenham uma vida melhor no caminho, uma vida mais sólida, mais equilibrada. Então, no oikos, é isso. Esse pai preparado, com o coração fervoroso, ele vai preparar esses filhos para serem abençoados e para posteriori também eles terem a mesma mentalidade com as pessoas que Deus vai colocar no caminho. Quer dizer, eles também vão ter que ter seus filhos no futuro, né? Pastor, só mais uma questão e depois vou pedir para o senhor dar uma palavra final. Certo. Porque a maior convocação é de quem ainda não está participando, perfeitamente, né? Que não abraçou a visão. Perfeito. Os filhos que são gerados, vamos dizer, 6 meses, o senhor também semanalmente se encontra com eles e está formatando no coração deles, né, uma visão de paz. Certo. Futuramente, no projeto, esses pais exercerão um papel fundamental para o sucesso e a continuidade desse projeto que Deus colocou no seu coração. Qual é a expectativa do seu coração diante dessa grande revelação que Deus lhe deu e o que lhe traz alegria nesse projeto? Ok. Então, veja bem, a expectativa que há no meu coração
é que nós tenhamos a graça. Isso é uma graça, é uma dádiva nós recebemos. É nós mudarmos a estrutura velha da igreja. A igreja deixar de ser aquela roupagem antiga, aquele modelo de igreja é templo. Igreja é movimento de alguém importante que está lá dentro. Igreja é a expressão de algum talento diante do povo. A minha expectativa é que nós consigamos mudar essa mentalidade, essa estrutura velha. Jesus disse que não adianta colocar um remendo novo se o pano é velho. Quer dizer, se a estrutura é velha, por mais que o pastor lute e batalhe, esse avivamento, esse manto novo que está chegando, ele pode não suportar. Não é? Então a minha expectativa é a seguinte, é que estes pais estão sendo formados e fazendo uma conta, pastor Isaías e os irmãos que estão lá, fazendo uma conta com um aperto no coração. Uma conta de que Cristo disse que de 4 terras que recebe a semente, apenas uma que, infelizmente, ela frutifica. Então eu estou consciente que às vezes nós vamos treinar diversos irmãos, e estou consciente que às vezes nem todos os corações vão frutificar de verdade, porque Cristo diz que a conta é uma terra em 4. Talvez nós tenhamos que treinar 1000 irmãos para poder 250 irmãos de verdade entenderem que vida cristã é eu dar para o coração do meu pai o que o meu pai está pedindo. Então minha expectativa é que à medida que pais vão sendo formados, nasçam filhos espirituais nesses convívios semanais, e que esses filhos, depois de 1 ano, porque no projeto dos pais eu tenho realmente a dimensão como pai espiritual de gerar um filho, mas eu tenho uma dimensão maior ainda, tornar esse filho um multiplicador. Aí se eu gerar um filho, eu salvei e até cresceu o meu convívio, mas não multiplicou. Porque para multiplicar, esse meu filho também vai ter que ser um pai. Mas para ele ser um pai, ele vai ter que ter uma mentalidade então formada. Então a grandeza e a minha expectativa é que os pais que estão fazendo o projeto gerem filhos, e entre os seus filhos eles também gerem multiplicadores. Isto é, eles possam trazer alguém entre os seus filhos para fazer o PPGF e também receber a formação. Porque aí, pastor Isaías, irmãos que estão nos acompanhando, aí a estrutura da igreja vai mudar. Quando os filhos novos chegarem com mentalidade de pais, não, também quero agradar o coração do meu Deus, e como cristão eu tenho que dar para Deus o que Ele quer, que é gerar alguém, cuidar de alguém para Ele, realmente e espalhar a glória dele na terra. Então se nós tivermos filhos que sejam formados do PPGF, dos pais que estão sendo reconhecidos, então uma mentalidade nova, uma geração nova vai nascer. E geralmente, pastor Isaías, uma geração nova é que renova a igreja. Uma geração nova é que traz dinamismo. Então eu tenho expectativa que os pais que estão sendo reconhecidos vão gerar e vão multiplicar, isto é, trazer filhos para também serem formados, e daí sim, pastor Isaías, o projeto terá êxito como Deus pensou. E consciente que aquela conta de 4 por 1, ela é inevitável. O sucesso, então, do projeto depende bastante da igreja abraçar a visão. E eu quero louvar a Deus porque a visão Deus deu no seu coração. O Senhor está se esforçando, né? Como pai de uma multidão nesses 25 anos que o Senhor tem sido em Palmeiras, que a igreja tem um corpo vivo e tem visão de crescimento, né? E eu quero que o Senhor, então, para eles que estão nos ouvindo, deixe uma palavra para que os que ainda não estão participando, né, pastor, possam se sentir convocados, não convidados, mas convocados para fazer aquilo que está no coração do Senhor Jesus. Muito bem. Agradeço, pastor Isaías, agradeço a todos vocês também, o carinho de vocês de ouvir. Sejam abençoados todos vocês. Eu me lembro aquele exemplo que prefigura
e nós conhecemos, né? Um grande incêndio numa floresta. Os pássaros todos tomaram os ares, mas um pássaro, ele olhou o incêndio e disse: não, eu vou fazer alguma coisa. Foi ao mar, encheu o bico, foi na floresta e ele fazia este voo. Alguém disse para o pássaro, é uma alegoria, uma metáfora, mas é importante: não vai conseguir apagar, não tem condições. O pássaro disse: olha, se eu vou conseguir ou não, não importa. O que importa é que eu preciso fazer a minha parte. As palavras finais eu deixo para vocês essa palavra. Você está fazendo a sua parte? Qual é a sua parte do corpo de Cristo? Estar entre a multidão, ser mais um? Meu querido, minha querida, hoje você tem a minha convocação, porque já foi a convocação de nosso mentor, de nosso Senhor. Mas hoje ele está na minha boca, convocando você. Você pode não salvar todos, mas deve salvar alguém. Deve cuidar de alguém. Deve imitar o teu Senhor, que não pensou em outra coisa a não ser se doar. Eu espero que você não deixe o incêndio tomar conta e você ficar apenas de braços cruzados. Até poderá passar, mas lá na frente, lá na eternidade, alguém vai cobrar. Eu espero que todos vocês que estão assistindo sejam tocados pelo Espírito Santo e possam num coro dizer: eu também vou fazer a minha parte. Se minha igreja tem um projeto, se meu pastor tem um projeto, se a minha liderança tem um projeto, eis-me aqui. E se for assim, eu estou certo que você vai viver o vinho novo que Jesus disse, que é o avivamento. Você vai ver o quanto é gratificante a gente estar em Cristo e imitar a Cristo. Estar em Cristo e imitar a Cristo. Deus abençoe a todos vocês.